Vamos começar agora o tópico mais importante de nosso curso, que é equações de Maxwell e ondas eletromagnéticas. Nós vamos analisar em detalhes as equações de Maxwell, suas propriedades matemáticas, vamos resolvê-las tanto no espaço livre quanto em meios materiais, incluindo interfaces, e obteremos, em todos os casos, um dos resultados mais importantes de toda a física. A luz é composta por uma onda transversal, ou seja, que oscila na direção perpendicular à de propagação, e é composta por campos elétrico e magnético oscilantes perpendiculares entre si e a direção de propagação. Vamos começar enunciando as equações de Maxwell, que são os pilares do eletromagnetismo. A primeira equação de Maxwell é a lei de Gauss para o campo elétrico, que nos diz que o divergente do vetor densidade de fluxo elétrico nos fornece em um dado ponto a densidade volumétrica de cargas naquele ponto, sendo que o vetor densidade de fluxo elétrico é dado pelo produto da constante epsilon do meio pelo vetor campo elétrico. A segunda equação de Maxwell é a lei de Gauss para o campo magnético, que nos diz que o divergente da densidade de fluxo magnético é sempre zero. Não existem monopolos magnéticos isolados, ou, de forma equivalente, cargas magnéticas isoladas. É uma constatação empírica. Estas duas equações estão associadas ao cálculo do fluxo dos campos, sejam eles elétrico ou magnético, através de uma superfície fechada. E nós temos aqui, evidente, uma distinção entre os campos elétrico e magnético. Vamos supor que nós tenhamos duas cargas elétricas distantes uma da outra, uma dada carga positiva mais que e uma carga negativa menos que. Representando as linhas de campo elétrico, temos que o campo elétrico se origina na carga positiva, por convenção, e desaparece na carga negativa. Desta forma, eu consigo construir uma superfície fechada em volta de uma das cargas, e se eu calcular o fluxo através desta superfície, eu obtenho a carga interna a ela, e essa carga pode ser positiva ou negativa, dependendo de como eu construo esta superfície, e pode inclusive ser nula, caso eu faça a superfície englobar as duas cargas. Porém, quando lidamos com o campo magnético, vamos supor um sistema simples em que temos um filamento infinito conduzindo corrente, vou desprezar o diâmetro deste filamento, representando aqui a corrente I, temos que o campo magnético resultante será dado por circunferências concêntricas ao filamento, com sentido dado pela regra da mão direita, e estas circunferências são fechadas. Desta forma, eu não consigo fazer uma superfície pequena ou infinitesimal de tal forma que eu tenha apenas linhas de campo entrando ou linhas de campo saindo, como eu tinha no caso do campo elétrico. Como consequência, o fluxo do campo magnético através de qualquer superfície fechada é sempre nulo. A terceira das equações de Maxwell é a lei de indução de Faraday-Lenz, que nos diz que o rotacional do campo elétrico corresponde ao negativo da variação temporal da densidade de fluxo magnético. Aqui estamos, pela primeira vez, acoplando os campos elétrico e magnético. Note que aqui nós tínhamos equações separadas envolvendo apenas o campo elétrico ou o campo magnético. Vamos lembrar dos fundamentos experimentais empíricos da lei de indução de Faraday-Lenz.
foi verificado que a variação do campo magnético no tempo induz uma corrente elétrica em um circuito fechado. Esta corrente gerará um campo magnético induzido que tenderá a se opor no interior do circuito ao campo magnético indutor. E a última das equações de Maxwell é a lei de Ampère-Maxwell, que nos diz que o rotacional de H será igual a J. Até este ponto, nós tínhamos a lei de Ampère, válida para campos magnéticos independentes do tempo, mas para torná-la válida para situações gerais e que tenhamos campos dependentes do tempo, acrescentamos uma correção que Maxwell chamou de corrente de deslocamento. Essas duas últimas equações envolvem o rotacional e acoplam os campos elétrico e magnético desde que eles variem temporalmente. Note que estas equações são quase que simétricas. Nós temos o divergente de um campo nas duas primeiras equações. Em um caso, nós temos que esse divergente é sempre nulo. No outro, ele é igual a uma densidade volumétrica de cargas que pode ser nula, mas em geral não é. E nas duas últimas equações, nós temos que o rotacional de um dos campos está associado à derivada temporal do outro campo, sendo que aqui nós temos como assimetria a densidade de corrente elétrica. Estas são as equações de Maxwell na forma diferencial. Cada uma das equações de Maxwell foi apresentada inicialmente em uma forma integral e então nós obtivemos as formas diferenciais locais pela aplicação dos teoremas do divergente associado ao fluxo e do rotacional associado à circulação. O teorema do divergente nos diz que se nós temos em uma dada região do espaço um campo F arbitrário e calcularmos o fluxo deste campo F através de um dado volume delimitado por uma superfície S, ou seja, aqui nós temos o fluxo através desta superfície S, que será igual à integral ao longo de todo o volume do divergente deste campo. Enquanto que o teorema do rotacional nos diz que, considerando este mesmo campo F de uma dada região do espaço, se nós calcularmos a circulação deste campo, ou seja, a integral ao longo de um circuito fechado, que eu chamarei de C, deste campo, produto escalar, com os incrementos infinitesimais de comprimento que constituem este circuito C, esta integral será igual à integral ao longo de qualquer superfície aberta que se apoie sobre C do rotacional deste campo F. Aplicando estes teoremas, nós obtemos as equações de Maxwell na forma diferencial que apresentamos anteriormente a partir de suas formas integrais. A primeira, a lei de Gauss para o campo elétrico, em sua forma integral, nos diz que o fluxo do campo elétrico ao longo de uma dada superfície fechada nos fornece a carga interna a esta superfície fechada. Nós temos a lei de Gauss para o campo magnético, que nos diz que o fluxo do campo magnético através de qualquer superfície fechada é sempre zero. Temos então a lei de indução de Faraday-Lenz, que nos diz que a integral ao longo de um circuito fechado C do produto escalar do campo elétrico com os incrementos de comprimento que constituem este circuito corresponde ao negativo da derivada temporal do fluxo
do campo magnético através da superfície delimitada por este circuito. E por último, nós temos a lei de Ampère-Maxwell, que nos diz que a integral sobre um circuito fechado C do produto escalar do campo magnético com os incrementos de comprimento infinitesimais que constituem este circuito C será igual à corrente total envolta por este circuito mais a derivada temporal do fluxo do campo elétrico através de uma superfície S que se apoie nesse circuito C. Estas são as equações de Maxwell na forma integral, a partir das quais obtemos as equações de Maxwell na forma diferencial, que apresentei anteriormente.